noite! É com enorme alegria que eu recebo vocês, que cada um aqui torna essa noite mais especial para a gente. Eu gostaria de dizer que isso não é só uma palestra, né? É um marco de um caminho que eu escolhi trilhar com muito estudo, com muito esforço e entrega. Espero que vocês gostem. Eu sou Ana Paula, neuropsicopedagoga, palestrante, e eu dedico o meu trabalho a destravar, a auxiliar, a ajudar crianças e adultos no seu desempenho cognitivo. Então, antes de a gente falar de métodos, falar de técnicas, eu gostaria de falar de pessoas. Deixa eu só me naturalizar aqui. Bom, então hoje nós vamos falar sobre alta performance, que não é só talento, é estratégia neural. Por que pessoas inteligentes travam? No meu consultório, eu costumo ouvir perguntas do tipo: ele é tão inteligente, ele é esperto, ele joga muito bem os games, ele avança de fases, ele brinca, ele faz tantas coisas. Por que que não avança? Ouço também: no meu trabalho, eu sou super inteligente, todos gostam de mim, todos torcem por mim, eu faço tudo certo. Por que que não dá certo? Por que que eu não consigo avançar? Por que que eu não tenho sucesso? Por que eu não sou promovido? Tá? Então, essas são conversas, são questionamentos que eu ouço todos os dias. É dessa forma que a maioria de crianças e adultos vem parar no meu consultório, com essas perguntas. E foi através disso, através dessas perguntas, dessas pessoas, que eu cheguei à conclusão de que alta performance não depende só de inteligência. Inteligência existe, mas a gente precisa das funções executivas, que são as funções que elaboram todo o nosso cérebro. E aqui eu vou contar uma história real para vocês. Eu vou contar a história do Henrique, de 52 anos, um bancário de uma instituição federal. Ele trabalhou por décadas nessa instituição, ele era super inteligente. Ele conseguiu gabaritar todinho o Enem. Mas só que assim, em falar em Enem, eu vou voltar um pouquinho. Ele conseguiu passar no concurso dessa instituição financeira, né, federal, sem ao menos ter o diploma do ensino médio. E aí ele precisava do diploma. O que ele fez? Ele foi lá, prestou Enem, gabaritou tudo, conseguiu uma nota altíssima e conseguiu o diploma do ensino médio e conseguiu entrar no banco. Todos na agência gostavam muito dele. O Henrique era super querido. Mas ele tinha um sonho. O sonho dele era muito simples. Ele queria se tornar gerente. Até mesmo o próprio gerente geral da agência falava assim: eu só vou me aposentar o dia que você se tornar gerente. Eu quero você no meu lugar. E ele, assim, as férias do gerente dele, era sempre ele que substituía. E por que que ele não conseguia? Porque ele precisava passar em uma prova. Né? E ele chegou até mim no consultório e falou assim: Ana, eu encontrei o seu anúncio na internet. E aí eu me identifiquei muito, porque eu não sei o que acontece comigo. Eu sei que eu sou inteligente, todos na agência gostam de mim, eu faço o meu trabalho impecavelmente, porém eu não consigo avançar. Eu me sinto travado. E esse travamento me atrapalha até mesmo na minha vida pessoal, porque na minha família todos já duvidam já de mim. Aí, nós começamos a fazer as avaliações. O que nós encontramos? Ele tinha um QI acima da média, 129 de QI. A gente fala assim: nossa, inteligência tem. E por que não avança? Ele tinha um déficit atencional super
desregulado. Então, a atenção dele oscilava muito. Baixa motivação, baixa organização. Então, isso explica até mesmo porque ele não conseguiu o diploma do ensino médio. Então, tudo que tinha um esforço mental longo, ele desistia no meio do caminho. Ele não conseguia continuar. E isso, assim, a história do Henrique é a história de muita gente. Talvez até a história de muitas pessoas que estão aqui. De muitas crianças que vocês conhecem. Porque eu estou dando a história de um adulto, mas, assim, crianças, lógico que é 50% que nos procuram, mas adultos também. Porque quando não tratado, quando criança, na vida adulta, ele se torna um Henrique. O resultado dele não era falta de esforço, porque o Henrique era muito esforçado, né? Era uma desregulação das funções executivas. Henrique mencionou que, após o diagnóstico, o médico conseguiu ajustar a medicação junto com a terapia, o que auxiliou na regulação da motivação e da atenção, proporcionando mais foco, persistência e os seus objetivos. Qual foi o resultado? Poucos meses ele conseguiu passar na prova. Com a medicação certa, com a terapia, ele começou a se conhecer melhor. Depois da avaliação, ele conseguiu entender todos os déficits dele. Ele conseguiu entender que ele tinha uma ótima inteligência, só que ele precisava se regular, se automonitorar. E isso a terapia auxiliou, a medicação auxiliou. E ele conseguiu atingir o objetivo de décadas, porque ele já tinha idade de estar se aposentando. E ele não conseguia se aposentar, porque ele não conseguia passar na prova para o cargo que ele queria. Resultado pós-avaliação geralmente traz adultos mais produtivos, crianças mais seguras, resultados com leveza. Tá? Então, o que a gente diz é que para a gente alcançar objetivos, não basta só inteligência, não basta esforço físico, esforço de boa vontade. E sim, a gente precisa estar bem regulado das nossas funções, a gente precisa se conhecer, saber dos nossos pontos fracos e trabalhar em cima deles. Tá? Crianças mais seguras, com menos desregulação emocional, mais felizes, porque as crianças muitas vezes elas sofrem com as cobranças da escola, com cobranças dos pais, elas sofrem por elas mesmas se verem desreguladas, ansiosas, nervosas, hiperativas. Tá? Resultados com leveza, menos esforço físico, mais resultados. O que nós avaliamos? A gente avalia como que está a atenção, se existe um déficit de atenção, se está no ponto adequado. Memória, como é utilizada a memória? A gente tem vários tipos de memória. Será que toda a nossa memória semântica, memória de trabalho, memória de curto prazo, de longo prazo, todas elas estão funcionando bem? Então, a gente avalia a memória. A gente avalia quanto a pessoa consegue controlar os seus impulsos. Vocês conseguem entender quantas coisas erradas a gente é capaz de fazer por não conseguir controlar os nossos impulsos? Nós adultos. Agora, tenta lembrar da nossa fase da infância. Quantas vezes a gente agiu por impulso, apanhou, se machucou, fez coisa errada, ficou com peso na consciência? Planejamento. Como nós fazemos o nosso planejamento das nossas ações, dos nossos objetivos, das nossas metas, do nosso dia? Poxa, hoje o dia começou super corrido, o que eu preciso fazer? Será que eu consigo fazer planejamento? Uma das perguntas que eu faço para muitos pacientes, e a maioria responde que não consegue fazer planejamento. Quando a gente pergunta, para você viajar, como que você faz o planejamento da sua viagem? Muitos falam, eu só pego o carro e vou.
onde vou parar, onde vai hospedar, quais os passeios que eu vou fazer. Planejamento. Muitos têm dificuldade com planejamento. Perfil cognitivo completo. Qual é o seu perfil cognitivo? Não só, olha, eu sou inteligente, ele é inteligente, não. Qual é o seu perfil cognitivo? Tá? Então, isso é o que nós avaliamos muito antes de rotular. Muito antes, não. Na verdade, a gente não rotula, a gente dá um diagnóstico. Então, é assim que é feita a avaliação para que a gente consiga entender, auxiliar e destravar muitas crianças e adultos. Dúvidas, eu sei que muitas dúvidas vão surgir. E aí, assim, vou ter um enorme prazer, fico à disposição, essas são as minhas redes sociais. E eu gostaria de passar um filminho aqui para vocês, ele é curtinho, só não sei se vai dar certo. Que vai depender da internet, vamos ver se... Que fala um pouquinho, um resuminho do que eu falei aqui. Nós só temos 2 tipos de pessoas nessa terra. Aquelas que trabalham para conseguir o que querem e aquelas que trabalham para arrumar uma desculpa de por que não conseguiu. Você ora pela chuva e tem que estar disposto a lidar com a lama. A dor, o cansaço, tudo isso faz parte do processo do crescimento. Se está difícil para você, significa que você está plantando alguma coisa. Quando nós paramos de ser ambiciosos, nós começamos a morrer. Eu não quero saber o que você fez, eu quero saber o que você vai fazer daqui para frente. Que você só vai encontrar o seu sucesso depois que você passar pelo fracasso. Você tem que encarar a sua incompetência primeiro para descobrir quais as atitudes que você tem que desenvolver. Se você mudar o seu modelo mental, você muda a sua vida. Se a sua mente muda, ela leva a sua vida para uma outra fase. Ou você vai trabalhar para conseguir o que você quer, ou vai trabalhar para conseguir uma desculpa. Você tem alguma coisa bem feita na sua vida que você fez consistente, relevante? Se não foi você que acompanhou, eu duvido que você consiga. Ou tá muito difícil porque você tá dormindo, não tá fazendo nada, que aí sinto muito, não sou eu que vou te ajudar. Você quer, tem que fazer, é difícil. Então, para você fazer uma modificação, transformando o possível aquilo que é impossível, às vezes você tem que modificar a própria estrutura psicológica. Porque no momento que você modifica a sua estrutura psicológica, você não precisa de força de vontade. Então, tira a força de vontade da jogada, modifica a sua estrutura psicológica. Essas são as atitudes que diferenciam a pessoa que de fato vai lá e faz das pessoas que ficam reclamando. Se você hoje reclama, você está gastando energia em coisas negativas, na crítica, na... Gente, muito obrigada. Então